Os! Meu nome é David Maio, eu sou faixa marrom grau 3 de Karatê Shotokan e nesse vídeo eu vou te ensinar a como executar e formas de treinar a técnica Oizuki do Karatê. Fica aí! Bom, então hoje nós vamos falar sobre essa técnica chamada de Oizuki e sobre detalhes técnicos para executá-la em formato de Kihon. Se você quiser também aprender a usá-la em luta mesmo, em formato de comitê, eu vou fazer um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Você pode assistir ele depois desse vídeo aqui. E lá eu explico bacana sobre essa técnica em luta, beleza? Bom, então o que é o Oizuki? O Oizuki, de uma forma bem simples, se trata apenas de um soco andando, Eu vou andar e vou desferir o golpe, com o mesmo lado que eu fiz o passo, que eu fiz andado. Porém, assim como qualquer outra técnica no Karatê, ele é cheio de detalhes. E para ensiná-lo melhor, eu vou dividir a explicação em duas partes. A parte de baixo, onde eu vou falar da base, e todos os detalhes em relação a ela, e depois eu falo da parte de cima. Então, falando primeiro da base, alguns pontos aqui a se observar são os seguintes. Ele é feito inteiramente em bases impulsionais, ou melhor, no início e no final do movimento, nós vamos fazer a base em impulso. E alguns pontos que a gente tem que observar quando a gente faz a base, essa base, são os seguintes. A maior parte do meu peso, aproximadamente 65% dele, está na perna da frente. O restante, 35%, está na perna de trás. Outra coisa, coluna ereta e joelho da frente flexionado, de forma que eu não consiga enxergar o meu pé. Se eu percebo que eu não consigo enxergar o meu pé, minha coluna está ereta e a distância entre as pernas está aqui aproximadamente a mesma distância entre os ombros, se eu verifico que tudo isso está correspondido, então eu sei que a base está correta, tá? E no início e no final do movimento nós vamos ter essa mesma base. Agora falando sobre a passada, essa transferência aqui, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, quando eu vou fazer essa passagem, eu não posso abrir o pé da frente. Ele continua de frente aqui, ele continua reto. Outra coisa, eu não posso levantar quando eu vou fazer essa troca de base. Não posso levantar. Eu me esforço ao máximo para deixar o meu quadril e o meu rosto na mesma altura durante todo o movimento. A gente tem que imaginar como se o pé da frente puxasse o corpo e o pé de trás empurrasse o corpo no início do movimento. Faço isso. E outra coisa, o pé que vai fazer a passagem, ele não vem reto, na mesma linha dos ombros. Ele se aproxima da perna da frente, onde eu vou deixar todo o meu peso, vou transferir para ela na hora de fazer a passagem, e aí eu vou abrir de novo a base. Então, nesse momento, eu fecho a base, não precisa grudar os pés, é só aproximar, e daqui eu abro de novo a base. Por último, o pé de trás, ele fica em diagonal, então ele não fica de frente, que seria até arriscado para mim, ele não fica aberto, que também seria arriscado para mim, Ele sempre vai ficar na diagonal. Então, no início do movimento, o pé da frente reto, no início do movimento, vai me puxar, eu vou empurrar para o pé de trás, vou aproximar as bases e vou abrir de novo essa base. Quando eu abro essa base de novo, o pé que estava na frente e agora está atrás, ele naturalmente fica em diagonal. Ele naturalmente vai ficar em diagonal. Então, fazendo o movimento completo aqui da base. É basicamente isso aqui. Então, agora falando da parte de cima do corpo, o que é que a gente vai fazer? Eu vou começar explicando sobre a mão que vai desferir o golpe. Primeiro, se trata de um golpe reto, para frente. Então a gente vai levar sempre em conta o conceito de Seichusen, que é um conceito que existe no Karatê, que é basicamente uma linha central, um eixo central, que é uma referência para golpes retos para frente, tanto
de soco quanto de chute é o nosso alvo, digamos assim. Então, para você ter essa noção, coloque as suas duas mãos, né, fechadas aqui uma do lado da outra, puxe uma delas, você vai estar com o soco bem localizado, né? Imagina que quando a gente fecha as mãos aqui, cria um triângulo aqui, né? Basicamente, é a linha central, é a linha correta, tá, do soco acontecer. Outra coisa bem importante é a altura, né, que o golpe vai acontecer. A gente faz ele na altura de Udan, isso é, na altura do peito. Então ele vai alcançar essa altura na hora que a gente for fazer o golpe. Tá? Outra coisa bem importante, na hora de fazer o soco, nós temos que tomar cuidado para não abrir o cotovelo. Né? Não faz isso, não abre o cotovelo e sobe. Não, o cotovelo ele vem junto aqui, ó, com a lateral do corpo, ele vem fechado ainda. E o pulso ele só começa a girar depois que o cotovelo ultrapassa a lateral do corpo. Tá? Então o pulso ele não gira desde aqui do começo, ele não gira só no final do movimento, ele começa a girar mais ou menos depois que o cotovelo ultrapassa a linha aqui da metade do corpo. Tá? E por último, Seiken. O que é o Seiken? Se refere a essa região aqui, a esses dois nós da nossa mão, que é o nosso ponto principal de impacto, né, no soco aqui reto, que é o caso desse Oizuki. Tá? Então a gente vai usar o Seiken. Imagina que ele que tem que estar no Seichusen, né, na linha central aqui do corpo. Tá? Agora falando um pouco sobre a mão esquerda, a mão que vai fazer a preparação, né, a mão que vai iniciar no Gedanbarai, porque a nível de Kihon, como estamos em uma base Zenkutsu, nós vamos geralmente usar o Gedanbarai, né, para começar. E durante o movimento, percebam que essa mão ela vai levantar. Ela levanta por quê? Para fazer a preparação do soco. Lembra que quando a gente treina o soco, ela vai estar aqui, né? Quando a gente treina o soco normalmente, digamos assim. Em Zenkutsu, quando nós vamos fazer o soco Oizuki, né? Ela inicia como uma Gedanbarai. E a partir do momento que a perna chega aqui no lado do corpo, essa mão ela levanta para ser a preparação do soco. Tá? E aí uma coisa bem importante em relação a essa mão esquerda também é o Rikite. Ela tem que fazer um Rikite forte. Rikite é puxada de mão. Basicamente é isso. Então a gente vai puxar essa mão, né? Deixar essa palma da mão para cima, né? Não fica para fora também. Vai puxar e isso vai nos ajudar a desferir um golpe mais forte, mais potente. Então imagina. Tá? Agora alguns pontos em relação à passagem. Né? São o seguinte: a mão ela não vai sair junto com a perna, não vai sair no mesmo tempo que a perna. O que acontece é que a perna ela vai sair, vai chegar na lateral do corpo, e conforme chega na lateral do corpo, essa mão ela começa a sair. E aí quando a gente vai fixar a perna, é que essa mão finaliza o soco. Tá? Então imagina, a gente está aqui em Gedanbarai, chegou junto do corpo, a perna, é que a mão começa a sair, a perna fixa e a gente finaliza o soco. Tá? Agora, alguns adendos importantes que servem para qualquer técnica, na verdade, no Karatê, não só para o Oizuki, que é a questão do Kime e também de uma técnica que eu não lembro exatamente o nome dela agora, mas ela é um conceito, na verdade, né? É a intenção de atravessar o alvo. Ou seja, qual é essa intenção de atravessar o alvo? Imagina que o alvo está aqui, você nunca pensa em simplesmente acertar o soco na superfície dele. Você pensa em atravessar esse alvo. Então imagina que o alvo está aqui, você não vai pensar em bater aqui na superfície. Você vai pensar em alcançar, por exemplo, essa distância aqui. Então é aqui que o golpe vai concluir, digamos assim. Tá? Isso vai ajudar para qualquer outra técnica, né? Golpe, né, no Karatê. E, como eu falei agora, o Kime também é algo bem importante. O Kime é justamente essa finalização do golpe, esse peso, né? Ele é basicamente o punch do boxe, digamos assim. E como é que a
gente tem um bom Kimei, como é que a gente treina isso? Nessa técnica aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar relaxado, né? Vai fazer a base, Gedambarai, porém começa com os músculos relaxados, não contraídos, né? Não faz assim, porque isso vai limitar a velocidade, vai criar dificuldade até mesmo técnicas, né? Na hora de fazer os movimentos. Então você vai começar com o corpo relaxado, tá? Em preparação, zentin, né? Mas com o corpo relaxado. E no final do movimento, e aí isso vai permitir também que você faça ele com bastante velocidade, no final do movimento, ó, quando o pulso está terminando de girar, aí sim você vai contrair. Aí sim você vai contrair. E contraia o corpo inteiro. Imagina que o corpo inteiro tem que virar pedra no momento do golpe. Então até nesse momento está acontecendo a técnica aqui, está um pouco relaxado ainda, né? E quando vai concluir o golpe, o corpo inteiro contrai de uma só vez. Tá? Então isso são coisas bem importantes que a gente tem que levar em conta aqui. E por último, o quadril. O quadril, em qualquer técnica do karatê, ele é muito importante, né? Ele vai nos gerar força, velocidade. E aqui não é diferente. A gente também vai pensar em usar o quadril. Então, como é que funciona o uso do quadril aqui? Iniciando aqui em Gedambarai, o quadril ele vai estar em diagonal, né? A maioria das defesas elas vão ter o quadril em diagonal, né? Então, conforme você vai fazendo o movimento, a gente ainda não mexe nesse quadril, tá? Porém, quando a perna da frente fixar, né, lá, aí você vai fazer um pequeno chicote, digamos assim, com esse quadril, né? Então, exagerando aqui, você joga, né, ele para ele jogar aqui o braço, né, para ele gerar energia, e puxa no quadril antes do impacto acontecer, né, terminando totalmente de frente para onde você está indo. Tá? Então você usa o quadril dessa forma. Ele começa aqui em diagonal, conforme vai acontecendo o golpe você não pensa em mexer nele. Quando a perna fixa lá, você chicoteia ele e traz ele antes, né, de volta, terminando totalmente de frente o movimento, antes do soco finalizar. Por quê? Porque em nível de Kihon, a gente vai fazer o soco ainda de frente, totalmente de frente. Tá? O nível de Kihon funciona assim. Então, exagerando aqui o uso do quadril, ele fica basicamente assim. Eu vou exagerar aqui para que fique mais perceptível no vídeo. Tá? Fica mais ou menos isso. Tá? É claro que você não vai fazer muito também, só o suficiente para conseguir gerar a energia necessária para fazer esse golpe. Então, falando agora um pouco sobre algumas formas de se treinar o Oizuki. Eu dei uma pesquisada, dei uma vasculhada no próprio treinamento do Kihon mesmo, né, e trouxe aqui algumas sugestões, né, que você pode estar usando aí para treinar o seu Oizuki. Tá? O mais importante é você ver qual é a sua dificuldade principal, né, e treinar pensando nela. Então eu trouxe algumas sugestões aqui que você pode estar usando. Eu vou demonstrar apenas uma ou duas vezes para não ficar muito longo esse vídeo. E a primeira delas, tá, que você pode estar utilizando, é para treinar bastante o giro do quadril, né, e o encaixe aqui do golpe, que é fazer, né, treinar justamente nessa posição final do Oizuki. Tá? Então você pode treinar a preparação aqui e dar um foco bastante para o quadril. Tá? Então você vai fazer aquele jogo de quadril e termina com ele, né, encaixado e o golpe encaixado também. Vou demonstrar duas vezes. Uma outra forma de treinar o Oizuki é basicamente um educativo, em que você vai treinar ainda essa última parte. Então você pode começar aqui mais ou menos na base da quantidade, né, fazer a preparação e treinar essa finalização do golpe. Então eu vou fazer a preparação, não precisa ser necessariamente na quantidade, eu vou fazer aqui apenas como referência. Você pode, enfim, você pode começar daqui e fazer a finalização do golpe. Tá? Outra forma de treinar o Oizuki
é o método tradicional que a gente tem no próprio Qigong, né, em que a gente começa com um Gedanbarai e treina o Uesuki em linhas, digamos assim, né, continuamente, em série. Dessa forma você pode fazer 3 ou 5 vezes, quando chegar lá no final da sequência, girar e voltar fazendo, né, esse treinamento. O mais importante é você não ter pressa, né? Treina um de cada, foca nas suas dificuldades. Com o tempo vai ficando automático e aí sim você vai conseguindo aumentar a velocidade. Outra forma de treinar o Uesuki já é pensando um pouco bastante nessa troca de base, tá? Então você pode começar um Uesuki aqui no Zenbutsu mesmo, no início do movimento, porém, em vez de avançar, você treina apenas essa troca de bases aqui, né, com a finalização do golpe. E aí você pensa de novo em não levantar, né? Isso aqui é bom até mesmo se você não tem muito espaço para treinar, tá? Então, você pode começar aqui, só que em vez de iniciar com o Gedanbarai, eu já começo com a preparação aqui, né? Aí eu troco a base e executo, né, o golpe. Troco a base e executo o golpe. Tá? E por último, mas não menos importante, uma forma interessante também de se treinar essa explosão do golpe é começar em base natural, tá? Ou até mesmo pensar na Rikuidate, né? E treinar apenas a finalização do golpe, ó. Tá? Eu ensinei o Uesuki em altura de Udan durante o vídeo. E geralmente demonstrei ele com apenas com a mão direita. Mas você vai levar todo esse ensinamento, né, também para o lado esquerdo, para sempre estar em equilíbrio essa habilidade. E você também pode aplicar ele em altura de Odan. Tá? Eu só optei mesmo por ensiná-lo em altura de Odan. Bom galera, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje e eu espero ter podido ajudar vocês a tirar qualquer dúvida que tivessem sobre essa técnica. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal e comenta aqui se você tiver ainda alguma dúvida sobre essa técnica ou quiser algum vídeo sobre outras técnicas do Karatê. Beleza? E é isso aí, tamo junto. Os